Muito bem-vindos, né? Espero que a gente aprenda muito hoje. É um prazer ter vocês por aqui e vamos para cima. Já podem, né, ajudar o Fábio Carlos, já tira uma fotinha aí, coloca no Instagram para a gente começar. Então aqui, gente, eu trouxe uma questão de um tema que não tem como você ir para a prova sem saber. Eu vou ser bem repetitivo, mas aqui nenhum desses você tem é obrigatório assim ir para a prova sabendo, né? Então bora lá. Essa aqui é de 2024, tá? Um menino de 2 anos de idade é trazido à emergência com queixa de febre e crise convulsiva. Febre, crise convulsiva. 2 anos, tá dentro da nossa epidemiologia. É crônica generalizada, com liberação esfinteriana, a qual foi observada em domicílio. Segundo a mãe, a mãe do paciente, a crise convulsiva durou cerca de 7 minutos. Ao chegar à emergência, o menino estava ainda com uma temperatura de 38,5. Depois de cerca de 1 hora do término da crise, verificou-se que a criança estava ativa e reativa, interagindo, com pupilas isocóricas, fotorreagente, sem sinais meníngeos, estava normalzinha. Está dizendo que ela voltou aqui totalmente ao normal, isso é muito importante. Está sem febre após a administração antitérmica. A mãe alega que o filho nunca teve problema de saúde e também nunca teve crises anteriores. Diante do quadro descrito, assinale a opção que contenha, respectivamente, o diagnóstico e a conduta. Né? Quando o INEP quer algumas questões mais complicadas do INEP, geralmente é essa que eles pedem duas coisas num item, né? Aí, diagnóstico e conduta, né? O exame padrão ouro e tratamento, e por aí vai. Dois elementos. Não é? Então, primeira coisa aqui, eu sei que ele tem uma convulsão, né? Agora, eu preciso sempre, é obrigatório você tentar saber, na verdade, diferenciar o que é uma crise convulsiva complexa e simples. Por que você tem que saber? Porque isso define a tua conduta, certo? Então, tudo na vida que define uma conduta é importante você saber e o INEP vai cobrar de você. Porque para a vida você vai ter que saber isso também. Então, quais elementos aqui que eu vou ver e para me dar esse diagnóstico? Se ela é complexa ou ela é simples? Quem sabe? É uma crise tônico-clônica generalizada. Então, porque é generalizada, ela é complexa. Alguém faz essa associação? Ela é simples porque ela é tônico-clônica ali, sabe? É tônico-clônica só por isso? E também menor do que 7 minutos, 15 minutos. Menor que 15 minutos é outro critério. E esse aqui é característico de quem? Da simples ou complexa? Simples. Da simples, certo? Quando é generalizado, é da sim. Tem que se ligar muito desse ponto aí. Se ele te trouxer uma criança com déficit focal, por exemplo, só o braço está tremendo, tendo uma convulsão só no braço direito, ou algo muito focalizado, isso é complexo. Imagina assim, como é complexo o cérebro excitar apenas uma parte do corpo e isolar as demais. É muito mais fácil ele meter o louco e fazer uma excitação geral no cérebro e o menino ficar lá todo tendo a convulsão, né? Então é complexo estimular só uma parte do cérebro, sabe? Então, déficit focal, tá? Lembra dessa palavra, isso é complexo, isso é grave, tá bom? E aí, e outra coisa que fala a favor de ser uma simples, ele voltou totalmente à normalidade, né? Então, eu sei que é simples. Então, tem aqui e tem aqui, tá? Então, excluí aqui as complexas. Dessas aqui, qual seria? É uma crise simples, a gente vai fazer o quê? Tomografia? Punção lombar? É absurdo, né, gente? O menino voltou totalmente ao normal, certo? Tá sem febre, não tá mais no estágio pós-ictal, tá sem sinais meninges para eu pensar em. Ele deixa muito claro, não tem sinais meninges, não vai atrás de nada na minha mente que não tem, entendeu? Para fazer punção, não tem meningite aí. Né? E tomografia é o clássico erro que todo aluno comete, porque o INEP ele bota na A para você errar.
porque acha que toda convulsão, que tem muitos quadros, né, que dá ali convulsão, que a gente, para dar o diagnóstico, descartar, a gente precisa de uma tomografia, por exemplo, um AVC. Se a criança pode ter um AVC também, né, tá tendo, no caso assim, pode ter uma convulsão. Uma meningite, a criança pode ter uma convulsão por conta de uma irritação meníngea, e aí pode ser que tu precise de uma tomografia. Quando que eu vou tomografar um paciente no quadro de meningite? Quando aquela criança tem sinais de hipertensão intracraniana. Quais esses sinais? Déficit focal, certo? Diminuição do nível de consciência. Na fundoscopia, você tem papiledema. Isso são sinais de hipertensão intracraniana, então você precisa da tomografia para poder fazer a punção lombar. Isso já está falando lá da meningite, vocês já revisaram, então já vou aproveitando para dar esse engalo, porque é um diagnóstico diferencial aqui. Não é à toa que ele traz aqui para te confundir na historinha da meningite. E sempre que a questão quiser te cobrar a meningite, não tenha dúvida, ela vai te trazer um calendário vacinal atrasado, sem pneumococo ou sem meningococo. Pode ter certeza, tá? E aí, então aqui eu vou investigar o quadro febril. É uma infecção que está causando essa febre? Então vamos tratar a infecção, que aí não vai ter mais febre, não vai causar mais essa convulsão febril. Tratamento do paciente de acordo com os resultados, né? Se eu vejo que o paciente tem uma febre porque ele está com a pneumonia, eu vou tratar a pneumonia. Aí ele está com a febre com infecção cutânea, trata infecção cutânea, tá? Então vai tratar aqui, merece antibiótico, merece, é isso que você vai fazer. Aí o pai vai dizer, mas eu quero uma tomografia do meu filho. Não, aí você vai fazer o quê? Vai acalmar, olha, senhor, não tem indicação, seu filho teve uma crise febril simples, é um quadro benigno, autolimitado, não tem risco nenhum, certo? Ele já está bem, se tiver, não tem nenhum sinal de gravidade, não tem isso, aquilo. Então, a conduta é essa, e a gente vai observar. Pronto. Tá? Dúvidas aqui? Então, aqui, gente, só para vocês, né? Nesse slide aqui eu queria muito que vocês fossem para essa prova. Vocês precisam ter essa diferença muito, muito clara na cabeça de vocês. Se o INEP quiser complicar uma crise febril, certo? Uma crise convulsiva febril, ele vai trazer a paralisia de Todd. Tá bom? E vai te fazer tu pensar que a criança está tendo um negócio muito mais complicado. Mas o que é isso? Você vê aqui, ó, que ele me diz, ó, estado pós-ictal retornou com 1 hora. Cadê? Ictase, nega, sinais meníngea, apneica, normocária. Ó, depois de 1 hora, terminou a crise. Ele verificou, depois de 1 hora que terminou a crise, que ali estava no estágio pós-ictais, ele voltou totalmente ao normal. Só que tem crianças que demoram voltar a essa normalidade. E aí, quando essa criança demora, aí a gente vai chamar de quê? Paralisia de Todd, tá? Então, se vier uma crise convulsiva febril, onde uma criança, deixou claro, não tem sinais de infecção meníngea, não tem nada, e se a criança continua ali por 2, 3 horas com sinais, né, de pós-ictal, opa, é uma paralisia de Todd, vamos manter aqui, observando e tal, certo? Isso você precisa dominar. E outra coisa que eu queria que vocês levassem assim para a prova, porque isso já caiu em um item de uma questão que queria confundir a gente, essas convulsões, essa síncope, crise epiléptica, né? Que foi a síndrome de West. Sim, você só a questão vai estar muito clara, porque é uma coisa muito especial, de especialista. Então, se vier algo assim falando de espasmos frequentes e que está alterando ali o desenvolvimento, ele vai trazer lá uma curva, né? Um scorezinho ali alterado, e a palavra-chave, ipsarritmia, que é um aumento da frequência das ondas do eletroencefalograma. Isso aqui, gente, eu estou trazendo para aquelas questões que podem ser muito difíceis, mais difícil, não é o básico, certo? Então, esse aqui é o algo a mais que eu estou trazendo para vocês, para não desespera que, nunca vi falar, beleza, isso aqui é o plus, tá? Mas o que eu já falei é o que você tem que saber. Então, ó, a nossa criança tinha quantos anos? 2 anos. Se ele trouxer uma criança de 4 meses,
você vá buscar meningite, vá buscar alguma outra coisa, porque se for síndrome convulsiva, ele vai te trazer uma criança de 6 meses até 60 meses. De preferência no pico, que é lá nos 2 anos, que foi exatamente o que ele fez. Então, o INEP ele não inventa muita coisa, certo? Vai ter uma ou outra questão mais difícil, aí o povo pega as questões imensamente difíceis, que todo concurso vai ter, coloca lá para dizer que o INEP é muito difícil para tu ficar desesperado à toa, tá? Então não vai ficar desesperado. Aí não deixa de saber coisas que o INEP adora querer que você caia nessa pegadinha. Você não vai cair. Vai pedir exames laboratoriais? Não tem uma indicação. Eu vou pedir não para descobrir a convulsão, se eu tiver que pedir. Eu vou pedir para investigar a causa da febre que levou à convulsão. Então, se eu estou suspeitando que ele está com a pneumonia, então eu vou pedir exames não por conta da convulsão, vou pedir exames por conta que eu quero saber se ele tem um processo infeccioso para mim pensar em pneumonia, né? Ali, tá bom? Claro que eu tenho um exame físico, né? Murmúrio, qual é o som da pneumonia? Sempre que eu vejo uma questão crepitações localizadas, obviamente que você já tem que colocar a pneumonia no seu radar, que é o principal. Toda questão de pneumonia tem esse achado, certo? O LCR, ele vai te induzir a pedir esse LCR, você não vai pedir. Então, você vai pedir quando você estiver suspeitando que a causa daquela febre pode ter sido algo lá no sistema nervoso central que está irritando a meningite. Por exemplo, meningite. E se for meningite, ele vai te dar uma criança com atraso vacinal. Pode ter certeza. Certo? Ou imunocomprometida, algo nesse sentido aí. Você não vai pedir neuroimagem nem eletroencefalograma. Não vai. Se for síndrome convulsiva febril simples, você não vai. Isso aqui tá na item A para você marcar, certo? E aí os cuidados, ó, já caiu isso aqui no INEP. Ele dá um quadro lá, todo mundo acha que é super grave. Aí qual era a alternativa? Só vai saber isso, gente. Quem estuda. Quem não estuda não sabe. Jamais uma criança vai chegar lá, não, eu não vou só acalmar o pai. Não, você vai porque você sabe o que está acontecendo. Então você vai acalmar sim, tá? E aí eu vou tratar com antiemético para baixar essa febre e vou tratar a causa base. Se ele estava com pneumonia, trata a pneumonia. Infecção de pele, entendeu? Viral, trata sintomáticos. E casa. E aí, se chegou lá para você e ele está na crise e não passa, aí a gente faz o benzodiazepínico, que a gente tem um diazepam, certo? Diazepam, a via dele é sempre endovenosa. Na criança pode ser retal. O que eu posso fazer de benzodiazepínicos intramuscular é o midazolam, certo? Isso também adora cair nas provas. Porque todo mundo na prática faz o quê? Tá com diazepam M. Tá com diazepam M. Você não vai. Aí o INEP quer saber se tu sabe isso, porque tu vai já trabalhar e tu vai fazer o que todo mundo faz errado. Tá? E isso aqui. Isso aqui precisa saber. Pode vir uma emergência convulsiva, né? Que aí a gente vai chamar de status epilético. Quando eu tenho uma crise convulsiva que dura ali mais de 5 minutos, refratária, certo? Então você vai. Chegou uma criança, está com mais de 5 minutos convulsionando. Eu já vou tacar um diazepam endovenoso para poder parar aquela crise convulsiva, né? Faz o diazepam. Aí você precisa saber essa sequência. Você precisa. Isso aqui já caiu em várias questões, saber essa sequência. Então, criança chegou, faço um benzodiazepínico. Continua convulsionando. Eu posso repetir mais uma dose do benzo, ou já posso ir lá para fenitoína. Fenitoína. Ó, eu lembro como. O I vem antes do O, tá? Então, esses nomes aqui são danados para a gente confundir, gente. Certo? Que pode vir uma questão muito do mal chamando isso aqui de idantal. Certo? Idantal. Ah, vamos idantalizar o paciente. É tacar fenitoína, porque você está fazendo benzo e ele não está funcionando, certo? E aí, depois da fenitoína, fenobarbital. Fenobarbital não está resolvendo. Vai ter que fazer um anestésico, vai entubar o paciente, vai fazer anestésico, porque eu quero bloquear aquela atividade elétrica cerebral que está muito exacerbada, certo? E aí, essa sequência aqui gosta de cair na questão e você precisa saber. Próxima questão.
Então, síndrome convulsiva, eu quis focar um pouco mais assim, porque, gente, é questão certa. É questão certa. Pode falar. Ô, Fábio, só uma dúvida. Igual a estação que caiu da anafilaxia, eles pediram a dosagem na hora de fazer, né? No caso de uma emergência, que tiver que fazer endovenoso, o diazepam, qual que seria a dosagem por quilo-peso? Ele é 0,01, se eu não me engano, não lembro agora exatamente. A adrenalina que ele pediu, não foi não? Foi, ele pediu a Pediu a adrenalina. adrenalina, não pediu a Sim, dose não, do diazepam, sim. não. Não, eu digo, essa, no caso, caiu uma Não estação pediu, dessa, né? pedir a dosagem, sabe? A dosagem exata dele agora não tô lembrando. Alguém sabe? Pesquisa aí. 0,3. 0,3. Muito bom. Ah, obrigado. Top. Mas assim, gente, no contexto da primeira fase, né? Sobredose, fala, tá? E se for uma coisa muito importante, assim, que o INEP, por exemplo, a adrenalina, lá no Nossa, eu tinha que falar a dose, porque ele deixou bem claro, amanhã até eu vejo isso com vocês no curso de semiologia, que eu trago as questões para você entender, que às vezes vocês vão para a prova, né, e eu digo vocês, porque, gente, eu já conversei com muitos alunos que, quando eu dava aula prática lá no curso do Foco, e eu conversava com muita gente, e muitas vezes, não é porque o cara não sabia, é porque ele não entendia o que era que estava sendo pedido para ele. E às vezes isso é o que te reprova. É o que te reprova na prova prática, é o que te reprova na teoria, certo? Por isso que a gente precisa treinar, fazer prova, simulados, que eu preciso saber entender, aprender a fazer prova, porque se você não souber, você não faz, você não vai ir bem, por mais que você saiba domínio todo tipo de conteúdo, tá? E treinar a estação. Você tem que treinar todo dia. Até o dia da prova hoje, agora, nesse momento, você tem que fazer todo dia. E a galerinha se preparem da primeira fase aí, que a gente tá montando um cronograma de vocês para dos simulados que vocês vão ter que fazer na reta final, viu? Dia sim, dia não, mínimo tem que ter um simulado. Beleza? E aí, vamos lá. Eu tenho um paciente de 60 anos de idade, masculino, procura o hospital de atenção secundária com história de olhos amarelos. Opa, que icterícia. Há cerca de 4 semanas esse cara tá tendo esse amarelidão. Então, início insidioso, não é algo tão abrupto, né? Então, início insidioso, tem que ficar atento a isso. Refere um desconforto discreto no epigástrio, tá te localizando onde é que vai estar o problema. É no estômago, no abdômen. No epigástrio, no hipocôndrio direito, já vai se situando. Direito. Então, é alguma coisa na vesícula, fígado, né, que tá ali. No exame físico, o paciente está emagrecido. Gente, quem é meu aluno já sabe. Eu falo isso toda a vida que eu vejo isso. Tem uma questão, ou mesmo na sua vida real, chegou um paciente que emagreceu, a primeira coisa que você tem que colocar no seu redor, eu perdi 5 quilos no último mês. Foi com dieta? Foi com Monjaro? Não, eu não tomei nada. O que é que pode estar acontecendo, gente? Pode ser um câncer. Síndrome constitucional, o que é? Síndrome é emagrecimento, é astenia e a anorexia, certo? Então, ele está só emagrecido. Aí tem icterícia, então se eu tenho icterícia, eu sei que as vias biliares deles estão obstruídas, certo? Por alguma coisa que a gente tem que descobrir. Tá eupneico e normocorado. O abdômen está flácido, está despressível, né? Com vesícula biliar palpável em dolor. Gente, vesícula biliar palpável em dolor, isso aqui, quem domina a semiologia, já é para saber, só ir para marcar a questão. Aí, se tu tava na dúvida do que é, ele diz assim, ó, não tem nada na vesícula, porque o Murphy tá negativo. O que é o sinal de Murphy, gente? Porque tem que saber. Por quê, Fábio? Porque às vezes o INEP descreve o sinal, às vezes ele diz o sinal nas questões, certo? Até mesmo na prova prática. Então, semiologia você precisa saber para interpretar, não é só saber verbalizar uma manobra ou alguma coisa assim. Você precisa dominar isso, porque vai servir para a primeira e para a segunda fase mais ainda. E mais do que isso, gente, serve para a vida. Você não tem ideia como eu consigo chegar em diagnóstico, porque eu estudo cada vez mais semiologia. E é muito impressionante isso, vocês vão ver.
E aí, com base nessas informações, qual a hipótese diagnóstica para o caso clínico? Precisa ler, gente? Que é que vocês acham aí? Qual é o caso clínico dessa questão? Neoplasia. Neoplasia de cabeça de pâncreas. Qual é o nome desse sinal? Courvoisier. Vesícula biliar palpável e indolor, sinal de Courvoisier-Terrier. Ele sugere, não diz que é certo? É uma hipótese. É quando você vai dizer lá na prática, depois do seu exame físico, no exame físico eu achei isso e isso. Então, esses achados, com esses achados, eu tenho uma hipótese diagnóstica de neoplasia de cabeça de pâncreas. Mas você vai poder dizer que é definitivo? Não. Aí agora que eu estabeleci minha hipótese, eu vou buscar maneiras de confirmar a minha hipótese. Através de quê? Aí, exames laboratório, imagem, o que você tiver à disposição, certo? Pancreatite aguda, não tem nada a ver. Colangite, não tem sinais aqui de infecção, tá sem dor, né? Abscesso hepático, não teria essa, porque tem uma vesícula biliar palpável indolor. Vocês lembram que a gente viu na semana passada, que foi uma questão de 2012, que era uma vesícula biliar, como era aquela vesícula? Ela era palpável e era indolor, não era? Porcelana? Sim, mas porque era palpável e indolor, né? A vesícula de porcelana rígida. Só que não tinha o quê? Icterícia. Porque apenas a vesícula que estava afetada. Então, e aí ele dava esse sinal semiológico, você tinha que saber que era a vesícula em porcelana, que ela fica ali com as calcificações da parede e acaba, né, calcificando, fica endurecida, e você palpa, mas as vias biliares, ó, estão normais, então não vai ter icterícia, tá? E aí, ele pediu o tratamento. Qual era o tratamento? Da vesícula em porcelana? Colecistectomia. Cirurgia. Por quê? Porque Risco de neoplasia. qual a neoplasia? Eu já tô indo mais fino, porque eu sei, Leonora, que você sabe já. Você já tá bem. Eu já tô, assim, querendo ir o além, tá, gente? Aqui eu tô aumentando o nível, porque para vocês fechar essa prova. Entendeu? Então, adenocarcinoma de vesícula biliar. É nome e sobrenome. Por quê? Porque eu já quero te treinar para a tua prova segunda fase. A gente começa desde sempre já nesse propósito. Paciente de 20 anos. Vamos lá. Paciente de 20 anos, sexo masculino, vítima de colisão de automóvel no muro. Ele está sem cinto de segurança. Já denota a gravidade da cena, né? É atendido atendido na cena pelo Serviço Móvel de Atendimento, SAMU. No exame físico, o paciente está torporoso, quer dizer isso, rebaixamento do nível de consciência, importante, inclusive. Ele está saturando só 60% em ambiente. A respiratória está de 28, a frequência cardíaca de 112. E a pressão está de 90 por 50. Esse paciente tem instabilidade, gente, hemodinâmica? Óbvio que tem, né? Hipotenso, taquicárdico, taquicardia compulsória e hipossaturando. Tem desvio de traqueia à direita, né? Tá desviado à direita. Beleza. Turgência de jugular. Gente, quem viu aquele meu vídeo que eu postei? Se é turgência de jugular numa questão, onde é que está o problema? Ou vai ser tamponamento ou vai ser pneumotórax hipertensivo. Aí o que é que eu vou avaliar para que se é um ou se é outro? A semiologia pulmonar. Vamos ver como é que está esse pulmão. Coração primeiro. Ele diz que o coração tem hipofonese de búlias cardíacas e diminuição acentuada do murmúrio vesicular esquerda. Então, eu tenho diminuição acentuada do murmúrio vesicular à esquerda. O desvio está para a direita. Isso é o normal, é o que pode acontecer nesse caso. Qual é o nosso diagnóstico?
tamponamento cardíaco? O coração, ele tá só com hipofonese, mas o pulmão, como é que tá? Pneumotórax hipertensivo? Pneumotórax hipertensivo. O pulmão tá ruim, né? A pressão intracraniana está aumentada de uma forma geral, inclusive pelo esse pulmão, que o ar está ali diminuindo ele. Então, acaba tendo um pouco de bolhas hipofonéticas, certo? Mas o pulmão está com problema. Então, se eu estou com diminuição acentuada do murmúrio vesicular, eu não ausculto lá o pulmão naquela região à esquerda, é porque ali não tem pulmão, tem ar. E jamais você vai pedir raio-x para diagnosticar um pneumotórax hipertensivo, né, meu povo? Não cai nessa. Então, se eu tenho um diagnóstico de um paciente que está com pneumotórax hipertensivo, qual é a conduta? Toracocentese. Toracocentese de alívio para quem está na primeira fase, segunda fase, tá? Não vai dizer só toracocentese, não. Vai toracocentese de alívio, porque tem a toracocentese diagnóstica, né? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, né? Por que que eu sei que é um pneumotórax hipertensivo? Porque ele me deixou claro na semiologia que tem murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Então, tem turgência de jugular com problema no pulmão. Pneumotórax hipertensivo. Turgência de jugular sem problema no pulmão. Mas o coração você vai ver que está com bolhas abafadas, está bradicárdico, está hipotenso, né? Tríade de Becker. Esse tema aqui, não sei porquê, mas eu acho que pode vir tanto na teórica como na prática, porque faz um tempo que não vem. E o INEP gosta de cirurgia pediátrica, vocês sabem, né? Então, vamos lá. 23 meses, sexo masculino é encaminhado para um ambulatório de referência sem ter história de massa abdominal. Um lactente de 23 meses, masculino, foi para o ambulatório de referência, porque ele tem uma história de massa abdominal importante. Beleza. Percebida durante o banho. Isso aqui é muito clássico. É indolor, não sente nada. A mãe estava banhando lá o bebê e se tinha uma massa, uma protuberância ali no dorso do paciente. Essa é a história que vem nas questões quando traz esse tema. Aí ele tem um aumento progressivo há cerca de 2 meses. Seu exame físico tem uma massa grande e fixa, principalmente em flanco esquerdo. Ultrapassando inclusive a linha média. Gente, se tu tava na dúvida entre os dois tumores principais ali da infância, quando ele te dá esse achado que não ultrapassa a linha média, qual é o diagnóstico? Preciso nem ler o resto. Ultrapassa a linha média, está, ó, ele diz que também é percebido em outros lugares. Alguém sabe qual diagnóstico é esse? Neuroblastoma? Neuroblastoma ou tumor de Wilms? Vamos lá. Então, não ultrapassa, inclusive ultrapassa a linha média, tem uma pressão arterial aumentada, tem nistagmo, ataxia cerebelar, o tumor está crescendo lá em cima também, certeza. Propõe proptose ocular, né? O tumor está crescendo lá por trás, está colocando esse olho para frente. E aí, cara, se tu ainda tinha dúvida até aqui, aí ele te dá um olho de guaxinim numa criança. Você está vendo como o INEP desenha a doença para você? Desenha assim, ó, cara, é isso. Não tem dúvida, tá? Então é o neuroblastoma. E aí você precisa ir para a prova sabendo esses dois tumores, tanto prática como teórica. Precisa, certo? Que é o neuroblastoma e o nefroblastoma. Principal diferença, nefroblastoma, nefro. Então, o tumor está dentro da cápsula renal, está dentro do rim, do nefro. Ele destrói o nefro. Então, você concorda que um dos sintomas dele pode ser hematúria? Porque na hora que ele rompe ali o nefro, os vasos, pode ter sangue e vai sangrar. O neuroblastoma, em geral, não tem a hematúria. Por quê? Porque ele está fora do rim. Ele só está perto, mas ele não atinge a cápsula renal. Ele vai comprimir, fazer alguma coisa. Então, esse achado da hematúria é bem legal, certo? Mas isso aqui, se vier a imagem, você vai ver, ó. Eu tenho aqui um tumor gigantesco e ele não ultrapassa a linha média.
né? Não ultrapassa. Então, viu isso, é nefroblastoma ou tumor de Wilms, tá? Ele é mais, tem um prognóstico melhor do que o neuroblastoma, que é o cão, certo? E aí, ó, tem questões que gosta de pegar isso aqui. É o tumor renal primário mais comum. É o tumor renal primário mais comum, né? Já o neuroblastoma é o tumor sólido mais comum, fora do sistema nervoso central, né? E o tumor mais comum em menores de 1 ano é quem? Seria o neuroblastoma. E aí, ó, olha o sinal de guaxinim aqui nessa imagem, tá? É um caso grave, né, gente? Bem grave. Sim, prognóstico muito ruim. Ó, porque tem a proptose. Tá vendo a massa aqui do nefroblastoma? Ela vai colocar esse olho ali pra frente. Por que que ele estava com a pressão aumentada? Eu tenho um aumento das catecolaminas urinárias, as metanefrinas, né? Viu lá? Tá? Isso aí, vamos levar para nossa prova. Essa questão é muito boa. É muito boa. Bora lá. Menino de 11 anos, previamente ígido há 4 dias, apresenta queixa de mal-estar, cefaleia, tosse seca e cansaço. Ele está acompanhado de febre, né? Febre com temperatura axilar máxima de 38 graus. Tá com febre. Tem febre, eu tenho que pensar que pode ter alguma coisa ali, né? O quê? Infectada. Beleza. Nem sempre, mas a gente tem que pensar. No primeiro dia do quadro, ele procurou atendimento médico. A radiografia de tórax apresentou infiltrado difuso com concentração parailar, né? Sendo que o médico, ele passou o salbutamol para tentar ali dilatar esse brônquio, melhorar essa dispneia, talvez, e passou a amoxicilina para tratar a provável ali o quadro de pneumonia que ele estava pensando, né? Esse infiltrado aí. Só que aí o menino 72 horas voltou, por isso que quando a gente fala assim, eu vou reavaliar você, né, na prova prática, eu sempre coloco 72 horas, 48, 72 horas, 48, 72 horas. E se tiver um quadro mais grave, assim, que possa complicar, eu boto 24. Tipo, dengue é sempre 24 horas, você vai marcar o retorno dele na prova prática, né? Aqui, ó, o próprio INEP, ele sempre coloca, que é o que faz mais ou menos na prática, 48, 72 horas. De uso adequado para medicação, né? Ele começou a tomar amoxicilina, em 72 horas voltou, tomando a medicação normal, né? E aí ele continuava com febre, 38, não melhorou nada. A respiratória dele foi para 44, ou seja, ele não só não melhorou, como ele piorou. E aí ele tem sibilos. Mas sibilos eu vejo na asma, só asma. Mas também tem crepitações, estertores finos, né? Clássico de pneumonia também. Então ele tem pneumonia. E realizou uma radiografia de tórax que mantém as mesmas alterações anteriores. O quadro apresentado pelo paciente é compatível com, cara, estou muito na dúvida. Ele trouxe aqui asma, tuberculose, pneumonia atípica, pneumonia por broncoaspiração. Eu não sei o que é pneumonia atípica, mas você sabe o resto, você já estudou o resto. Vamos lá. Eu pensando assim, resolvendo essa questão. Tem febre, certo? Quando tem febre, geralmente tem que ter uma infecção. Asma, você vê a gente no tratamento lá do Gina, na asma, tratando febre. Asma não dá febre, certo? Então, já excluiria asma, porque a asma, em geral, ela não vem com febre, a não ser que venha infecção sobreagregada, mas, no geral, não tem dizendo nada aqui sobre infecção, tá? Tuberculose pulmonar é 11 anos. Eu não tenho sinais de perda de peso, ele não me disse que ele tem perto dele uma pessoa que, né, com histórico de tuberculose pulmonar, certo? Não me dá nenhum achado muito clássico, então não penso em tuberculose. Não me dá uma cavitação aqui na radiografia, certo? Não me dá um sopro tubário, que é o soro clássico da tuberculose, semiologia, né? Isso. E pneumonia por broncoaspiração. Em algum momento nessa questão, me fala que a criança broncoaspirou, comeu alguma coisa e vomitou, e pode ter broncoaspirado,
Ou eu vou ter que adivinhar na minha cabeça isso? Também não fala. Então, não pode ser essas. Então, só sobra a pneumonia atípica. Agora, falando classicamente, assim, por que, né, que é pneumonia atípica? Cara, geralmente, pneumonia adquirida na comunidade é por quem? Pneumococo, né, o streptopneumônio, que geralmente responde muito bem aos beta-lactâmicos. Fez um beta-lactâmico que deveria tratar aquele paciente, ele não melhora, é porque é um atípico. Então, eu preciso cobrir germes atípicos. Por quê? E com que eu cobriria germes atípicos? Isso já cobrou, já caiu em provas. Pode ser que venha agora uma prova pedindo o tratamento da pneumonia atípica. Qual é? Pneumonia atípica, gente. Como é que trata aí a galera do Instagram? Macrolídeo, Macrolídeo. Qual macrolídeo? azitromicina, claritromicina. Muito bom. Certo? Então, pega isso. E, gente, veio muito, nessa última prova, veio muito essa parte atípica, né? Pneumonia atípica na criança, viral, sabe? Então, essa parte respiratória, acho muito importante a gente continuar muito atento sobre ela, para a prática e para a próxima prova teórica. Menino de 6 anos é levado para consulta por seus pais por estarem preocupados com o seu ganho de peso. Notaram escurecimento da pele da criança, da região do pescoço e nas axilas, pensando que isso pode ser pensando que isso podia ser um problema grave. O menino apresenta um índice de massa corporal entre +2 e +3 no score Z. Gente, isso aqui tá normal ou tá alterado? Score +2 e +3. Alterar. Sinais diferentes. Esse é o bizu. Como é? Sinais iguais, quer dizer. Sinais iguais, em geral, vai ter que chutar. É patológico. Tá alterado. Tá errado. Sobrepeso. Se é positivo, tá ruim para mais. Ou seja, sobrepeso, obesidade, certo? É negativo, ele tá desnutrido. Então, sempre que você vê esses scores Z, sinais iguais, você pensa em algo patológico. Se você vê sinais diferentes, você pensa que aquilo está normal. Se você não sabe nada de score Z, que muita gente confunde isso. E se os números estão iguais também, os números, né, 1 e 2, -2, -1, -2, +2, também geralmente pode estar igual, ou pode estar bem, mas fala mais, pode estar bem, certo? Os números iguais e sinais diferentes. E aí, então, eu sei que tá mais, então ele tá com aumento do peso. Aí, ele deu uma relação circunferência abdominal, estatura de 0,9. No exame físico, ele apresenta manchas escurecidas e aveludadas. Gente, isso aqui é muito clássico. Cara, isso aqui, se você vê manchas escurecidas e aveludadas, se vier lá no exame físico de uma prova prática, vou colocar aqui para a galera ver as questões também. Dá para ver aqui? Se vier lá na prova prática, na descrição do exame físico, isso, você tem que saber que é o quê? Que esse cara tem acantose. Dá para ver, galera? Acantose nigrans, né? Se ela tem acantose nigras, que é essa clássica descrição aqui, manchas escurecidas e aveludadas. Então, tem que pensar em quê? Resistência à insulina. Primeira coisa que você vai pensar. Nesse caso, alterações clínicas e conduta adequada então, o cara que tem acantose nígrida é obeso, está com sobrepeso. Ele tem risco de sobrepeso, ele já tem 6 anos. 6 anos já não tem mais risco, ou é ou não é. Ele tem eutrofia? Não, não tem eutrofia. Certo? Ele tem obesidade e acantose nigrans, orientar a alimentação e prática de esportes, sobrepeso, acrodermatite, encaminhar o paciente para endócrino infantil. E aí, gente? Ficava só aqui, né? Se era obesidade ou risco. Risco de sobrepeso, tem que iniciar. Aqui eu tava, mas vamos lá, aprender a fazer questão. Tem risco de sobrepeso, mas também tem obesidade, eu não sei nada dessa porra desses coliseu aqui.
Aí, a dica que ele deu é que ele tem a cantose nigrans, que eu vi aqui manchas escuras desveladas e ele me deu aqui, tá certo. Tá certo também. Aí, tu fez isso numa criança, 6 anos, certo? Tu já vai começar remédio, não vai dar nenhuma chance para esse indivíduo. Você não vai começar então, não faz sentido. Você vai, sempre a gente começa pelo tratamento não farmacológico para depois ir para o tratamento farmacológico, né? Esse é o ideal sempre. Então a gente pode dar uma chance, ele fizer uma dieta, alguma coisa muito novinho. Mas, claro, nas diabetes adulto e tal, se já está um risco muito elevado, já vai ter que começar o não farmacológico com o farmacológico. Beleza? Tá dando para entender até aqui, galera? Tá rápido? Tá... Como é que tá? Bora para a próxima. O silêncio, eu vou achar que tá tudo certo. O paciente tem 16 anos, comparece ao ambulatório, mostram resultados de exames complementares solicitados na consulta anterior. Está preocupada, essa paciente, porque todas as colegas da mesma idade já menstruaram e ela não. Então, tem uma amenorreia, né, no adolescente. Provavelmente é uma amenorreia primária ou secundária? Primária, porque ela nunca menstruou. Nunca menstruou. Então, é a amenorreia primária. Então, já vou ir lá no cérebro pegar na caixinha das causas de amenorreia primária. Geralmente é as congênitas, né? Genéticas e tal. O fenótipo é feminino, então ela tem características femininas. Ela tem pelos pubianos e axilares espásticos, mas tem algo ali, né? No exame físico, nos exames complementares, deve estar ausência de útero. Ausência de útero na ultrassom pélvica. Opa, ausência de útero. Doenças, e aí a dosagem sérica do FSH está normal. A dosagem de testosterona sérica compatível com sexo masculino. Gente, essa mulher, em tese, fenotipicamente ela é uma mulher, tá com testosterona igual a de um homem. Quem é que tem a capacidade no organismo do humano que tem para produzir testosterona nesse ponto aí? Testículo? Seria? E ela tem um cariótipo 46X, tá? Com base no quadro clínico, nos achados apresentados, a hipótese diagnóstica dessa paciente, ela tem uma amenorreia primária, por conta de quê? Uma digenesia gonadal, ela não tem gônada nenhuma. Malformação mulleriana, obstrução do trato genital. Isso aqui seria aquele ímã perfurado. Tem alguma coisa que me fala ver ímã perfurado, um abaulamento, útero aumentado, a ultrassom. Nem vi o útero na ultrassom, então não tem. E insensibilidade androgênica. Sim. Por quê? Eu penso mais em uma formação mulleriana. Mulleriana, Malformação mideriana é cariótipos XX. XX. Acho que é a B, Exatamente. não? E ela está produzindo. Como seria o nome dessa síndrome? Morris. Síndrome de Morris. Síndrome de. Eu só lembrei da aula que a gente teve de GO. Eu nunca mais. Né? Gente, isso aqui, ó, a prática, essa causas de amenorreia tá muito em alta, certo? Amenorreias primárias, secundárias. Então, tem que dominar esse tema aí para o INEP, para qualquer uma das provas que você for fazer, né? Então, aqui, de fato, ela tem uma insensibilidade androgênica, né? Ô, Que é Fábio, a Morris. tem que abrir o protocolo Spike, nesse caso, sim, né? Olha, eu abriria. Se fosse na prova prática, errado não vai estar, entendeu? Mas dificilmente você vai desenvolver. Vou abrir o protocolo, vou abrir o protocolo de comunicação de más notícias, Spikes, pronto, e vai para frente. Eu não diria isso, entendeu? Todas as etapas do Spikes.
Se for uma situação dessa, vai vir, vai vir mais detalhado isso na tarefa. Aí tem que ver a sua tarefa. Né? Mas aqui é mais para diagnosticar e tratar, seria o foco de uma estação que viesse essa, nesse caso aqui. Tá bom, gente? E aí, galera? Ô, Valdinei, desliga seu microfone aí. Desliga aí, meu irmão. Gente, tá dando para entender? Vou matar uma barata aqui. Menino, essa barata é uma mutante, meu filho, não é uma barata. Se ela não morreu, meu filho. Destruiu a casa e não mata barata. Eu, hein? Gente, enquanto a gente só respira um pouquinho, vou pedir a permissão de vocês para apresentar aqui um projeto que a gente está lançando hoje para a primeira fase, exclusivamente. Vai ser 5 minutos do tempo de vocês, enquanto vocês respiram e reoxigenam, porque a gente ainda tem ali uns 10 temas muito top para ver. E vai dar tempo. Eu quero terminar 10h30, vou conseguir, tá? Beleza? Eu vou até pausar aqui a gravação para não sair essa parte.